Olá! Vou fazer esse videozinho para explicar como surgem muitas dúvidas da sessão de tratamento vibracional. Eu vou fazendo os vídeos, né, para ir esclarecendo já para todo mundo e já já vou voltar a fazer vídeo sim, só sobre manifestação. De qualquer maneira, nesse vídeo eu vou explicar como que é feita a limpeza, que é uma parte do processo, na sessão, mas primeiro eu vou falar como que é fazer em casa, assim, sozinho, como que eu fiz, né? De onde a gente começa e como é que funciona. O intuito, tanto de fazer sozinho como fazer na sessão, é sempre transformar o negativo pro positivo. Aí aqui, principalmente, assim, que eu trago é mudar a realidade física, né? Mudar de verdade a realidade física. Muito embora, quando a gente transmuta alguma coisa dentro da gente, negativa e positiva, claro que a realidade já muda, mas independente da realidade física mudar, já é muito gratificante, né? Já é um alívio muito grande quando a gente consegue tirar um sentimento que tá nos atrapalhando ou tá nos deixando amarrados, né? Estagnados, enfim. E então eu vou mostrar aqui para vocês como que as pessoas também me perguntam assim, quanta sessão precisa, não sei o quê. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é o processo, para vocês entenderem mais ou menos como é que eu faço, né? Como é que eu sei que já deu. Na verdade, como a minha intenção é mudar a realidade física, para mim, eu sempre fiz até minha realidade física mudar, né? Tem coisas que é muito rápido, tem coisas assim que nossa, é surpreendente que tu faz uma vez, acha que vai ter que fazer muitas vezes e quando vê o negócio já acontece. Às vezes demora mais um pouquinho e a gente até se acostuma com a demora, vai fazendo, às vezes é uma coisa muito grande, né? Como uma cura, por exemplo. E aí às vezes a gente acha, às vezes dá um resultadozinho e daí meio que para. Só que tem que vai fazendo, porque tá mudando. Só que primeiro vai mudar na vibração, para depois mudar na realidade física. E aí, às vezes, a gente já tá tão acostumado a fazer que tu acha assim, nossa, quantas coisas eu achava assim, gente, eu vou fazer isso por mais uns 6 meses, um ano. Já vendo mudanças, né? Às vezes pequena e às vezes alguns períodos de parece que para. Só que aí, do nada, quando menos espera, pum, o negócio vira. É incrível. Mas, para mim, como eu fiz para muita coisa grande, muita coisa grave e muita coisa tida como sem solução no mundo físico, eu sempre fiz. Eu nunca fiz um pouquinho e falei, tá, agora eu não vou mais fazer. Eu faço até o final, até eu conseguir o resultado que eu quero. Então, claro, aí eu tô falando, às vezes tem coisas que eu levei um ano fazendo do jeito que eu vou falar para você se dá para fazer sozinho, né? Tem coisas que eu levei um ano. Claro que depois que eu comecei a fazer esse processo que hoje eu tô fazendo aí de tratamento vibracional, que eu ganhei essas ferramentas, claro que tudo foi muito mais rápido, né? Como eu não sei se eu já falei aqui, eu tive pânico durante um ano e meio e eu limpava diariamente pânico. E depois quando eu fiz a sessão, que nem tava essa sessão como tá hoje, né? Porque hoje em dia tá bem redondinha, mas assim, em 2 vezes que eu fiz, saiu, sei lá, 90% do pânico que eu tava ainda, né? Já tinha melhorado um pouquinho, mas muito pouco. Era muito esforço que eu fazia em limpar diariamente e eu tinha resultado, mas assim, o pânico foi uma das coisas que mais demorou para eu conseguir tirar. E aí, quando eu fiz a sessão desse modelo que eu tô apresentando para vocês, aí foi um negócio assim, puf, que nem tirar com a mão. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu vejo o iceberg, né? Que é tão famoso, né? Muita gente usa. Aí eu vou dizer que a realidade física, a situação que você quer mudar, tá aqui nessa pontinha que dá para ver.
Então, e o resto todo aqui é invisível, é o que sustenta a realidade física, mas a gente não enxerga, né? A gente só está enxergando a realidade física. E aí, por isso, isso já demonstra o quanto é ineficiente a gente tentar resolver uma situação só no mundo físico, só aqui, porque aqui eu não tenho a causa. A causa da situação negativa que eu estou experienciando não está aqui. Está aqui, ó. O que sustenta essa realidade física que eu enxergo está aqui no invisível, tá? Então, não tem solução total, permanente, só resolvendo as coisas aqui do plano físico. Aí eu botei aqui, ó, primeira camada, tá? Que é a sentimentos que a situação te causa, né? Que eu já falei no outro vídeo. Começa a limpar por aí. Ah, não tem como saber, minha gente, o que causa antes da gente fazer esse mergulho, porque é bem um mergulho mesmo. Então, a gente começa limpando os sentimentos que a situação te causa. Essa camada, quando a gente limpa essa camada que é mais superficial, a realidade já muda muito. Aí eu já tenho acesso à segunda camada, que é, ela não é totalmente invisível, ela é invisível, mas ela tá bem acessível. Aí eu vou ver algumas crenças, alguns padrões, comportamentos, sentimentos negativos que a gente carrega, que já existiam, todas essas crenças e padrões limpar os sentimentos que a situação negativa que eu tô vivendo me causa, né? Que eu acho que eu só sou vítima, eu sou refém daquilo, né? Uma pessoa tá sendo horrível comigo, ou tô convivendo, tô com uma doença, ou tô convivendo com alguém doente, enfim, uma situação externa. Quando eu limpo os sentimentos que essa situação me causa, eu tenho acesso a esses aqui, essas crenças, padrões, sentimentos, comportamentos, enfim, que eu vejo que estão relacionados com a situação, mas eu já consigo perceber isso. Mas volto a dizer, só essa primeira camada já me traz transformação na realidade física, na situação que eu estou vivendo. Isso aqui, quando eu limpo isso, eu já tenho muito mais. Na verdade, às vezes, limpando essas duas primeiras camadas aqui, em relação à situação, muitas vezes eu já posso ter a solução total daquela situação. A situação que eu acho que é a causa de todo o meu sofrimento, tá? Mas aí, o que que vai acontecer com o tempo? Eu vou descobrir que, na verdade, aquela situação só era consequência dessas crenças, padrões, comportamentos, sentimentos que eu já tinha dentro de mim, tá? E aí, se eu continuo seguindo nisso, eu vou tendo uma cura mais profunda e mais consistente, né? Porque quanto mais eu limpo o que causa, eu provavelmente vou estar evitando que eu acabe co-criando isso de novo na minha vida. Então, as camadas seguintes, e aí aqui já é um abismo mesmo, um super mergulho, são mais padrões, crenças, pontos de vista, comportamentos, maneiras de ser, sentimentos, sempre presente tudo isso, sempre presente, porém invisíveis até então. Aqui eu já acesso coisas que eu nunca imaginei que eu tinha dentro de mim. Aqui eu posso até acessar coisas que são contrárias ao meu jeito de ser, coisas que eu sou contra, coisas que eu luto para acabar no mundo. Então, essa limpeza aqui, às vezes, ela é bem dolorosa, porque às vezes a gente tem que limpar coisas na gente que fala assim: não, isso aqui eu não vou limpar porque eu não tenho isso em mim. Inclusive, eu sou contra. Inclusive, o meu jeito de ser é totalmente contrário a esse jeito de ser. Só que, como eu já falei muitas vezes, muita coisa que está dentro da gente realmente não tem a ver com a gente, com a nossa personalidade, não tem a ver com o nosso jeito de ser. Às vezes é justamente o que a gente vê no mundo e que a gente abomina. Isso pode trazer tanto sentimento, isso pode ser tão marcante pra gente, isso pode ser tão revoltante que isso vai ficar gravado. A gente vai tender a ver mais disso e cada vez que a gente vê, a gente reforça o negativo que aquela situação nos traz e assim a gente vai tendo aquela informação dentro da gente.
E a partir do momento que a gente tem aquilo, a gente tende a enxergar mais, a fortalecer essa coisa no exterior, então a gente acaba fortalecendo o ruim que a gente quer acabar sem querer e acaba manifestando mais aquilo na nossa vida. Né? E aí, claro, a gente vai sempre virar refém mesmo daquilo, porque é uma coisa ruim que a gente quer acabar e que a gente acaba trazendo para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, para dentro do nosso corpo. E a última camada, que aqui é realmente assim, é uma limpeza, é um trabalho bem profundo, né? Acredito que hoje ainda é uma minoria que consegue chegar até aí, porque é bem doloroso mesmo, mas a gente chega na origem, na raiz do problema. Isso aqui também é um jeito muito simples aqui de eu colocar tudo isso, né? É só para facilitar o entendimento, mas é como se fosse uma pirâmide. Inclusive, eu ia fazer uma pirâmide e esqueci. Porque primeiro é um monte de sentimento, um monte de crença, um monte de ponto de vista. Nossa, e você começa a limpar e vai vendo um monte de coisa, um monte de coisa. Aí, quando eu vou acessando as outras camadas, vai se afunilando. E quando eu chego aqui na origem, na raiz do problema, às vezes nas antes de eu chegar na origem, eu já vou chegando assim, às vezes eu chego numa seis. Ai, seis são, na verdade, o meu problema, todas essas coisas derivam de seis questões, seis sentimentos, ou três crenças, três sentimentos, enfim, base. É como se fosse frequências base e que elas vão se diversificando, né? Aí eu tô falando de frequência negativa, que elas vão se diversificando e daí elas chegam no nosso dia a dia com uma diversidade negativa, mas quando a gente vai limpando, a gente vai vendo que elas vêm de poucas frequências negativas. E quando a gente chega na origem, na raiz do problema, é quase que duas, uma até origem. Então, esse aqui é o que eu indico para quem quer fazer sozinho, tá? Para quem quer fazer essa limpeza sozinho, é totalmente possível e foi o que eu fiz. Eu fiz sozinha. Quando eu estava convivendo com uma pessoa com transtorno mental em surto psicótico, e eram coisas horríveis, cada dia era uma coisa pior que a outra, porque tinha além do surto psicótico e ser aquele bem grave, tinha uma situação externa que também era muito negativa e que era imparável. E eu sozinha era um furacão de coisa ruim todos os dias, só perda, 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 só coisa trash. Eu não tinha nada para fazer. Além de eu não tinha nada, eu não dependia nada de mim. E o que acontece? Eu não tinha nenhum recurso externo. Eu trabalhava e eu tava com a pessoa sozinha, era eu e a pessoa com surto, em surto, né? Outras questões externas prejudicando. Eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro, eu não tinha saúde, eu fiquei 2 anos sem dormir uma noite inteira de sono, então assim, eu não tinha nada externo, eu não tinha terapia, eu não tinha como fazer nada externo, eu não tinha nenhuma ajuda, eu não estava com uma alimentação boa, eu não estava com sono bom, eu estava vivendo só estresse, só pânico, só nervosismo, e eu transformei toda essa situação que eu não tinha nada para fazer no mundo físico através da vibração, fazendo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, isso aqui pode resolver toda a sua vida. Agora, como eu sei o que eu fiz, eu vou dizer, não é fácil. E por isso que essa coisa de lei da atração, não sei o quê, por isso que a maioria das pessoas não consegue, porque precisa ir até o fim. Só que ir sozinho, fazer isso aqui sozinho, quando a gente chega aqui, a segunda camada ela já pega um pouquinho, assim. Às vezes tu enxerga umas coisas que fala, nossa, ou às vezes, o que acontece? Às vezes a gente enxerga e o processo da limpeza, esse sozinho, ele é mais demorado. Então, às vezes a gente fica muito tempo vivendo na nossa sombra, porque a gente está enxergando aquilo, limpa, 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 e demora, às vezes passa meses. Por isso que essa sessão que o tratamento vibracional que eu tô fazendo, ele tem muito esse intuito de diminuir esse tempo de sofrimento e por conta das frequências que eu trabalho, que elas são muito potentes, né?
que eu falei que eu fiquei 1 ano e meio limpando pânico, em 2 sessões eu limpei. Mas também é a maneira como eu faço, que não segue essa ordem. Hoje, a maneira como eu faço a sessão, ela é diferente, eu vou mostrar, quer dizer, vocês já sabem, eu acho, quem tá acompanhando, mas eu vou fazer essa comparação. Mas aí, vamos lá. Botei no iceberg. Então, vamos dizer que o topo aqui é a realidade que a gente está vivendo, é a situação negativa, que a gente acha que a gente é refém, tá? Mas a gente não é refém, porque é tudo que está aqui embaixo que está sustentando essa realidade negativa. Por mais que pareça que a culpa seja do outro, por mais que você só seja refém de pessoas tóxicas, pessoas egoístas, de pessoas que passam a perna, por mais que você só seja refém, que você seja uma pessoa boa, ainda assim tá dentro de você a solução para essas situações que acontecem com você, ou se você só perde, se você, enfim, seja o que for. Aí eu vou dizer que a primeira camada, os sentimentos que a situação te causa, também tá aqui. Eles estão, a gente consegue enxergar os sentimentos que a situação nos causa. A gente só não consegue enxergar que, na verdade, são esses sentimentos que causam a situação, né? Parece que a gente está respondendo à situação. E isso eu acho que é a coisa mais difícil da gente entender antes de fazer esse processo de limpeza. Porque quando você começa a limpar, mesmo contra a vontade, se você falar assim, ai, tá bom, não acho que seja verdade, mas eu tô aqui, não aguento mais, eu vou fazer isso aí. Quando você começa a limpar os sentimentos negativos, a realidade começa a mudar. Então, é matemático. É 1000% matemático. Aí eu botei aqui, ó, bem no limiar aqui, a segunda camada, que são esses sentimentos, crenças, padrões, comportamentos negativos que a gente carrega, que eles não estão muito visíveis, mas eles também não estão muito escondidos. Uns a gente até sabe que tem, outros falam assim, ah, eu sou assim, não sei o quê. A gente só não sabe que eles estão sustentando muitas situações difíceis que a gente vem enfrentando ao longo da vida. Aí mais para baixo vem as outras camadas. Isso aqui é um mundo, tá? Eu não, apesar de eu ter botado duas aqui embaixo e essas aqui, isso aqui é infinitamente maior do que as duas primeiras. Por mais que as duas primeiras sejam diversificadas, elas são mais fracas, é mais fácil de limpar essas primeiras camadas. Por isso que resolver uma situação negativa que a gente está experienciando é difícil, mas não é tão difícil assim. Porque tá ali no topo, você limpa o que está mais na superfície e a situação negativa já muda. Aí, aqui embaixo, lá no fundo, né? Quem segura a onda aí chega na origem, na raiz do problema. Quando a gente chega na origem, na raiz do problema, é, tá tudo certo já. Tudo certo. Não, nunca mais vai acontecer. É a cura total, tá? É a cura total. E aí, o que que acontece? Aqui, quando a gente chega na raiz do problema, aqui, nessa camada aqui, você já encaixa muitas pedras, muitas peças do quebra-cabeça. Você já entende muita coisa que aconteceu com você. Você já liga a maneira como você foi criado, situações que aconteceram, sem culpar nada nem ninguém, porque a gente tá aqui todo mundo tentando fazer o melhor e tentando acertar. E às vezes a gente já vem na família que a gente vem porque a gente precisa aprender algumas coisas, né? Ou desenvolver determinadas habilidades que só uma situação difícil nos proporciona essa oportunidade. Então tá tudo certo, é isso aí. Mas quando a gente chega na origem, na raiz do problema, tudo faz sentido. Tá? Você entende todos os porquês, tudo fica óbvio, e inclusive a gente pensa assim, gente, até que essa minha realidade negativa que estava horrível, não estava tão ruim assim. Porque agora que eu vejo tudo que eu carregava dentro de mim, né? Muitas vezes de dor, de mágoa, de dificuldade, né? De massacre da vida, né? Essa coisa da luta diária, esse cansaço, falta de energia, tudo contra, né? Tudo isso a gente vai somando coisas que a gente carrega da infância, enfim, tá? Então aqui é a coisa, é o que eu desejo para todo mundo, né? Porque é a coisa mais maravilhosa que existe. Aí
que eu ia falar aqui que eu ia sair, meu Deus? Bom, eu esqueci agora o que eu ia falar. Aí, só pra. Aí eu tava procurando o iceberg ali nas imagens e achei o iceberg do Freud. E aí eu tava vendo, né? E aí eu vi como tem a ver, como tá tudo. E várias teorias e várias coisas que existem hoje, terapias e tal, vão para a mesma linha, às vezes com abordagens diferentes, né? Tudo ajuda. Então, aqui, segundo Freud, também a gente teria a consciência, que é aqui a ponta do iceberg, e aqui embaixo está a nossa pré-consciência, que seria o ego, superego e o id, né? Que ele divide, e a inconsciência. Então, é justamente quando a gente começa a fazer essa limpeza vibracional sozinho, é justamente esse caminho que a gente percorre. Né? A gente tem que vai limpando o que está na nossa consciência, o que a gente começa a enxergar. Quando a gente começa a limpar isso, a gente começa a enxergar o que estava um pouquinho mais escondido, né? A gente percebe muita coisa do nosso ego, não exatamente esse ego da pessoa que é egocêntrica, que se acha mais que todos, que, né, esse que a gente que é mais tradicional que a gente conhece. Mas toda dor, todo sofrimento, toda mágoa, tudo que nos afeta, afeta o nosso ego, né? Quando uma pessoa me afeta, quando eu me afeto, quando eu respondo uma pessoa, eu estou agindo com o ego, se aquilo me afeta, né? Porque de contrário, se a gente agisse com a alma, a gente só enviaria luz e amor. Mas é difícil. Só que depois que a gente limpa, fica muito mais fácil, tá? Ah, eu não lembrei, deixa eu ver. Não lembrei, eu ia falar uma outra coisa, não lembrei, mas eu lembrei uma outra coisa. Que parece impossível isso, né? A gente não responder a coisas absurdas, a pessoas que estão erradas, assim, que fazem horrores com a gente. Mas toda essa nossa resposta tem a ver com o que a gente tem dentro. Na verdade, a maneira como a gente reage à situação não tem a ver com a situação, tem a ver com o que a gente carrega. Depois que a gente vai limpando esses sentimentos, a gente consegue responder de outra maneira. E se a pessoa está muito errada, às vezes as pessoas têm resistência em limpar coisas que quando o outro está muito errado. Mas quando você limpa em você, você não deixa de enxergar o erro do outro. De maneira alguma, ao contrário, você enxerga mais ainda o erro do outro. Fica mais evidente o problema do outro. Mas você consegue olhar com distanciamento, sem se afetar, e ainda num grau mais elevado, quando você vai limpando mais e mais e mais, até com compaixão, tá? Isso não significa nem ficar próximo. Às vezes você não consegue se afastar de uma pessoa que é tóxica para você, e quando você limpa, você consegue, você deixa de se afetar, você consegue se afastar e continua enxergando o problema do outro, só que sem que aquilo te derrube, sem que aquilo baixe a sua frequência vibracional, porque a única pessoa prejudicada em baixar, quando você baixa a sua frequência vibracional, é você. Se você está indo atrás de um sonho, se você quer realizar alguma coisa e você convive com uma pessoa tóxica, uma pessoa que te faz mal, uma pessoa egoísta ou uma pessoa sem noção, todo mal que essa pessoa te faz, tudo que você sente, quem vai colher é você, não é a pessoa. Por isso a gente vê muita gente aí, muita gente egoísta, muita gente que não tem atitudes, vamos supor, tão boas e tal. A gente vê essas pessoas numa situação de vida muitas vezes melhor de uma pessoa que é muito boa. Porque a pessoa que é muito boa, ela sofre, ela se ofende, né? Ela fica indignada, ela pensa, mais por quê? Né? Principalmente quando é uma pessoa que a gente, vamos porque é uma pessoa que você gosta, porque a maioria, eu acredito que a maioria das pessoas que nos fazem mal não são más de verdade, assim, são pessoas boas, né? Que às vezes isso é mais difícil ainda de lidar, né? Às vezes é melhor lidar com uma pessoa ali que você tá vendo quem é, do que uma pessoa que, né, tem um lado bom, mas tem
atitudes, comportamentos que são muito tóxicos e muitas vezes nem a pessoa percebe, né? Então é uma coisa assim que às vezes não adianta nem conversar, mas se você limpar em você, você consegue esse distanciamento e consegue não se afetar e não vai estar dando razão para ninguém, tá? Se a pessoa tá errada, quando você limpa em você o que essa situação te causa, não significa que você tá dando razão para a pessoa, significa que você tá tirando o seu encaixe dessa situação. Vamos lá. Aí eu quero fazer um vídeo de meia hora, né? Aí, só para vocês entenderem isso que eu tô falando, que é a parte da sessão. Sessão eu botei aqui os raios, que eu trabalho com 7 raios da Fraternidade Branca, entre outras frequências. Eu trabalho proteção, limpeza, cura, harmonização, energização e fortalecimento do positivo. Isso para quê? Qual é o meu intuito? Descocriar uma situação negativa e cocriar uma situação positiva. Só que agora, nesse vídeo, e nos outros, eu tô falando mais da parte de limpeza e cura, tá? Aquilo que eu mostrei para vocês do iceberg é a parte de limpeza e cura. Porque sem limpar isso, não adianta eu ficar botando positivo. Por isso que não adianta só ficar pensando positivo, tentar vibrar, imaginar tudo bem, se não limpar todo o negativo. Porque o que a gente está pensando ali é 5%, é o que está no racional, é o que está na ponta. Tem todo aquele negócio embaixo sustentando toda a nossa realidade. Então, se a gente não limpar tudo de ruim que a gente carrega, não adianta, a gente vai morrer na praia também, vai ficar se esforçando até para manifestar e não vai manifestar, só vai cansar mais ainda. Porque aí eu tenho 2 trabalhos, né? A limpeza do negativo para descocriar a situação negativa e a limpeza do negativo para cocriar a situação, o meu sonho, a situação positiva, a cura, o resultado bom. O que que acontece? Eu adoraria trabalhar só com isso aqui, ó. Eu adoraria que todo mundo tivesse num nível bom, só desejando coisas que não tem. E aí, porque quando a gente deseja coisas que a gente ainda não tem, significa que a gente está bloqueando, tá? Porque era para ser tudo automático, fluidez total, assim como é na natureza. É tudo abundante, está tudo disponível e a gente precisaria só querer para ter. Tudo que a gente quer, a gente tem condição de ter. A única coisa que impede a gente de ter o que a gente quer somos nós mesmos. É toda essa vibração negativa que a gente carrega que forma bloqueios. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente limpa o negativo relacionado ao que eu quero e não tenho, só de limpar o negativo a coisa já começa a acontecer. Eu não preciso fazer tanto esforço em pensar positivo e não sei o quê. Mas claro que unindo os dois é perfeito, né? Quando eu limpo o negativo e foco no positivo, pô, eu sou uma flecha. Mas, infelizmente, eu não foco meu trabalho aqui. Porque aqui, a pessoa que tá aqui, ela já tá num degrau muito melhor que a pessoa que está experienciando o negativo. Seja em realidade física, seja emocional, mental, não importa. Porque às vezes a nossa prisão é física, às vezes a nossa prisão é emocional, às vezes a nossa prisão é mental, às vezes a nossa prisão é espiritual. Então, principalmente nas primeiras sessões, nas 3 primeiras, nas 6 primeiras, pode ser nas 9 primeiras, e às vezes pode ter gente que acha muito, mas 9 sessões para limpar uma coisa que às vezes a pessoa não vai conseguir limpar na vida inteira é muito pouco, né? Mas assim, já antes já limpa, e até porque eu já a partir da quarta, da quinta, eu já começo a limpar o negativo e botar o positivo, já alinhar os chakras, porque daí já vai tudo, é tudo em conjunto, né? Que é isso que eu vou mostrar para vocês, como eu faço hoje a limpeza. Eu não faço mais aquele jeito que eu mostrei para vocês, que eu fazia, tá? Agora eu faço tudo desse outro jeito. Que é aqui, ó, como a limpeza do negativo, que é a desprogramação, a transmutação, é realizada na sessão do tratamento vibracional que eu faço. Eu vou pegar o seu problema ou o meu problema e vou limpar. E pode ser doença física, dificuldade física, cansaço extremo, convivência com alguém difícil, convivência com alguém doente, questão emocional, apatia, desânimo, transtorno mental, vício, etc. Qualquer coisa, de qualquer ordem.
Eu vou trabalhar a questão em si. Então, a questão física, seja no corpo, seja na realidade, seja relacionamento, seja na casa, a experiência em si, tá? Que eu chamo ali no diagrama que eu fiz, no desenho, de parte afetada, mas assim, não é só no físico, é o que tá experienciando. Pode ser profissional, enfim. Vou limpar todos os sentimentos negativos que a questão te traz, né? Ou que a questão me traz. Então eu pego todos os sentimentos, o que tá na consciência. Todas as consequências sabidas que a questão te traz. Então, assim, eu tô com um problema de saúde. O que que isso me traz? Que consequência negativa na minha vida isso me traz que eu consigo observar? Que isso, eu limpo tudo isso. E também limpo o que talvez a gente não consiga perceber, o que está trazendo de negativo, mas que talvez eu não tenha consciência ainda, ou que eu não consiga enxergar. Aqui, a origem e as consequências disso que você está vivendo. Eu sempre limpo, tudo que eu limpo, eu não sei se. Porque tem muitas terapias hoje, muita gente fala: se você tem isso aqui, uma doença tal, é porque você. A origem é essa. E emocional, ou enfim, né? A origem é emocional, a origem é porque você teve esse tipo de trauma, tal. O que eu já acho uma abordagem muito legal, que é diferente de uma abordagem, você tem isso aqui, toma um remédio, né? Então já tá valendo. Só que assim, às vezes essa origem que a pessoa fala que vamos supor, a pessoa que tem esse tipo de comportamento, tem essa doença, é porque aconteceu isso com ela. E aí a pessoa fala, eu vou lá, resolvo isso, então a pessoa tá curada. Mas essa origem, que hoje em dia, que daí tem várias terapias que até dizem várias origens diferentes, mas que tudo tem a ver sim. Mas às vezes essa origem, ela não é a origem, ela não é a causa principal. Às vezes a origem, ela já é a consequência de uma outra coisa, mas que sim, que essa consequência de uma outra coisa anterior está gerando uma doença tal. Então, quando eu limpo essa consequência que está gerando essa doença tal, realmente a doença melhora. E isso já é uma abordagem maravilhosa, comparando só a tomar remédio. Mas talvez não seja a cura total, porque, como eu falei, talvez essa origem seja a consequência de uma outra coisa anterior. Então, eu não pontuo, eu não defino assim, isso aqui é a origem, porque como até por experiência própria, quantas vezes eu achei que eu tinha chegado na causa principal, e quando a gente chega na causa principal, aí tu fala, é isso aqui. Quando limpa, acontece como eu mostrei com a primeira camada. A gente descortina o que tá por baixo daquilo, o que estava tapado. E aí a gente consegue enxergar. Então, é muito difícil dizer antes qual é a causa principal da situação negativa que a pessoa está vivendo. Agora, fazer esse trabalho leva à raiz do problema. Ponto. Leva à raiz do problema. Quando a gente chega na raiz total, a situação acaba. Se a situação acaba na minha vida e eu ainda não cheguei na raiz, com certeza essa situação ela vai se manifestar de novo de alguma forma, ou o universo vai me dar sinais que aquilo ainda não está bem resolvido. E isso não quer dizer que o trabalho que eu estou fazendo em mim, por exemplo, não está funcionando. Não. Significa que eu tô quase lá e que ainda tem mais alguma coisinha. Tá? Porque quando a gente começa a fazer esse trabalho, o universo vai nos mostrando onde é que tem ainda. O universo vai dizer assim: tu quer limpar isso aí? Tu quer limpar o que está causando essa doença? Tu quer limpar o que está causando essa situação difícil? Beleza, vamos lá, eu vou te mostrar então tudo que tu precisa limpar. Nem sempre a gente vai conseguir. Muitas vezes a gente tem insights, a gente vai percebendo, vai vindo coisas assim, tu vai vendo tudo, e às vezes só de ter um insight já acontece a cura. Mas muitas vezes, principalmente quando é um sentimento que não tem a ver com a gente, com a nossa personalidade, que você não é daquele jeito, você vai ter que experienciar uma situação negativa para aquele sentimento vir à tona, para você sentir. E aí você vai dizer: beleza, esse sentimento então eu tenho que limpar. Se você está fazendo sozinho,
você limpa. Se você está fazendo sessão comigo, você me fala. Olha, Caia, identifiquei isso aqui. Vamos limpar na próxima sessão, tá? Aí vamos lá. Todas as informações relacionadas ao problema nos corpos físico, energético, emocional, mental e espiritual, sempre limpo. Aqui, todas as experiências relacionadas ao problema vivenciadas nessa vida, então, tudo que eu já tive parecido, porque na verdade, quando a gente começa a limpar, a gente percebe que existe um padrão e que muitas vezes isso já se repetiu várias e várias vezes na nossa vida. Às vezes eu estou vivendo uma experiência, por exemplo, de conviver com uma pessoa com transtorno mental em surto psicótico. Pô, foi uma coisa assim, além de ter sido assim, do dia para noite, do nada, foi uma coisa que eu falei assim, nossa, né, não tem. Tipo, nunca tinha vivido isso, nunca tinha vivido um relacionamento tóxico, abusivo, o relacionamento assim, né? Enfim. Mas aí, quando a gente começa a limpar, você começa a ver que sim, que aquilo, na verdade, às vezes você já viveu um relacionamento tóxico, não um relacionamento afetivo, né? Às vezes já um relacionamento familiar, às vezes você, enfim, uma série de coisas, mas você vê. É como se tivesse uma linha. É como se tivesse uma linha desde quando você nasceu, de uma coisa que estava sempre presente ali, mas tinha muita coisa boa também em volta que você não percebia. Mas quando você cria um problemão e você faz esse trabalho de cura vibracional, você vai limpando, 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 mas você consegue enxergar essa linha de alguma coisa negativa que sempre teve presente. E aí eu vou dizer que essa linha, justamente, ela parte da raiz do problema, da origem de tudo. Então, quando a gente vai por essa linha e chega na raiz e limpa, minha gente, é uma libertação, é um sentimento inexplicável que faz você agradecer tudo que você passou de ruim, até o problemão, porque você pensa assim, cara, eu nunca ia chegar nisso. Se não fosse o problemão, e claro, se não fosse esse tipo de solução, né, que eu proponho e que os tratamentos energéticos propõem. Vamos lá. Todas as conexões neurais relacionadas ao problema, aos sentimentos, enfim, sempre limpo conexão neural, como para mim é o que mais aqui determina os nossos resultados. Tudo que pode derivar da ancestralidade, padrões genética, influência espiritual, tem muita coisa que a gente traz, muita coisa que a gente traz da ancestralidade, tudo que pode derivar de vidas passadas e todas as formas de prisão e peso. Isso aqui, agora eu vou sempre melhorando, tá? Agora eu já sempre, desde a primeira sessão, eu já limpo formas de prisão e peso, assim como eu limpo medo e tudo mais. Mas o que eu vejo? Que mesmo o medo, que até são tidos como pilares fundamentais de todo os nossos problemas, né? Medo, culpa, vergonha, são quase que bases gerais, comuns de todo mundo, que originam a maioria dos problemas. Mas hoje eu diria que ainda assim o medo, a culpa, a vergonha, a autossabotagem são formas de prisão e peso. Eu poderia dizer que existem duas raízes principais comuns a todos que originam a maioria dos problemas, comuns a todos que têm problemas, né? Que é a grande maioria da população, que seria prisão e peso. Falta de dinheiro nos aprisiona, traz peso para o nosso dia a dia, doença nos aprisiona, traz peso no nosso dia a dia, relação tóxica nos aprisiona e traz peso no nosso dia a dia, síndrome do pânico nos aprisiona e traz peso para o dia a dia, depressão, ansiedade, falta de trabalho, qualquer coisa, cansaço extremo, enfim. Se vocês pensarem tudo de negativo que vocês estão vivendo na vida, eu tenho certeza que vocês vão identificar que isso traz prisão, aprisionamento e peso. Aí, já mostrei esse desenho 1000 vezes. Esse desenho era só para o primeiro vídeo, mas eu adorei. Eu tenho que melhorar, mas eu já adorei.
Em vez de fazer daquele jeito que eu falei para vocês, em camadas, o que que eu faço já na primeira sessão? Tuf, eu já limpo tudo. Então, olha como o processo é diferente, né? E por isso, claro que traz um resultado mais rápido, tá? Isso não quer dizer que seja do dia para a noite, muito embora muita gente tenha muito resultado rápido. É um processo, né, minha gente? Mas é muito mais rápido do que fazer sozinha. E fazer sozinha já é muito mais rápido do que ficar tentando resolver no mundo físico, tá? Muitas coisas que a gente acha que a gente precisa resolver na ação, quando a gente limpa a vibração negativa, o negócio se resolve por si só. Então, é isso. Na sessão eu já vou limpar tudo que eu li ali, né? O problema em si, as conexões neurais, a parte afetada ou a realidade negativa que está sendo vivida em todos os campos, energético, emocional, mental, espiritual, né? Depois tem sessões específicas só para o campo energético, só para o emocional, só para o mental, tem, mas nas primeiras eu faço esse tudão que é já para dar um levante. Registros acásticos, limpeza das experiências, né, que eu falei lá, memórias, registros, informações, útero, vidas passadas e ancestralidades, tá? Só aí voltei aqui para justamente mostrar que no trabalho individual, sozinho, limpando sozinho, se você quer mudar a sua realidade através da mudança de vibração e quer fazer isso sozinho, você vai começar por aqui, vai limpar, vai chegando, vai descocriar isso aqui. Você pode continuar limpando, limpando, limpando até chegar à sua raiz. No tratamento, na sessão, eu já pego e muitas frequências aqui, eu trabalho com muitas frequências, cada uma serve para um tipo de problema. Eu vou fazer mais vídeo para explicando tudo isso, porque eu sei que é diferente e às vezes a gente não consegue entender e é tudo muito físico. É físico, físico, físico. Mas o que eu faço na sessão? Eu já jogo aqui, ó, as frequências de cura que eu trabalho, todas, em tudo. Em tudo. Então, claro, eu vou dissolvendo aqui, mas eu já vou dissolvendo aqui. Esse é o diferencial, tá? E então vou acabar esse vídeo por aqui, porque eu tento fazer vídeo de meia hora, mas não consigo. Provavelmente queria falar mais coisa, mas vou ficar por aqui para já não ficar mais longo do que já tá. Vou fazendo videozinhos e qualquer informação pode me mandar mensagem aí pelo WhatsApp ou por onde vocês quiserem, tá? Beijo, eu desejo felicidade, alegria e muita saúde para todos nós.